E aí pessoal, Eric aqui. E hoje finalmente temos conteúdo novo. Olha que beleza, olha que bacana. O pessoal do segundo ano devia estar desejando por conteúdo novo. E hoje a gente vai começar a falar sobre ótica. Então, ótica, a primeira coisa que a gente pensa talvez seja sobre visão. Mas não, ótica é a parte da física que estuda fenômenos luminosos, certo? Então, ele vai estudar coisas envolvendo a luz. Porém, o que é luz? Luz, basicamente, é uma onda eletromagnética. Semestre passado a gente viu, teve aula sobre ondas e a gente discutiu o que é uma onda eletromagnética, que é uma onda que não precisa de meio material para se propagar. Ela é uma junção de onda elétrica e magnética. Então precisa ter um campo elétrico e um campo magnético interagindo para ter essa onda. E aí vocês podem me perguntar, Eric, como é que você diz que ela não precisa de meio material? Simples. Tá aqui o nosso Sol. Bonito, bacana. É bom quando eu desenho direito, perdoa. Pessoal, qualquer errinho aqui, por favor. Se for um erro pequeno, né? Se for grande, coloca nos comentários, me ajuda. Mas se for um errinho pequeno, perdoar. Eu tô gravando isso às 2h11 da manhã. Enfim, o Sol ele emite luz para a Terra, certo? Então a luz atravessa do Sol até a Terra. Porém, tem um problema. Aqui no meio tem vácuo. E vácuo é a ausência de toda e qualquer matéria. Então, como é que a luz vai passar? Como é que uma onda vai passar? A onda luminosa vai passar se não tem nada para propagar ela? Ela passa porque é uma onda eletromagnética. E aí nós temos quatro tipos. Aí nós temos fontes de luz. E fontes de luz, nós temos quatro divisões de fontes de luz. Duas delas a gente divide de dois em dois, a gente divide porque isso aqui é determinante quem emite a luz do lado esquerdo e do lado direito o tamanho em relação à distância. Então bora lá. Primeiro as fontes primárias, elas emitem luz. Fontes que emitem luz, como por exemplo, lâmpadas, como por exemplo, velas, sol, por aí vai. Tudo que emite luz, elas são fontes primárias de luz. Lâmpada e vela, obviamente, quando elas estão acesas, viu? Se estiverem apagadas, elas são fontes secundárias. E aí você pensa, a fonte secundária é toda a fonte primária que não está emitindo luz. Falso. Fontes secundárias, elas refletem a luz. E aí, mais uma vez, você pensa, Eric, se for assim é só espelho, né? Espelho é uma fonte secundária? É sim. Espelho é sim uma fonte secundária, é uma das melhores por falar nisso. Porém, tudo na vida reflete luz. Tudo, 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 tudo. E aí você me pergunta como? Eu quero que você olhe para o lado e veja uma parede, certo? Você consegue ver a parede, né? A menos que você tenha algum problema de visão, você consegue ver a parede. Agora a pergunta é: como é que você consegue ver essa parede? Na verdade é bem simples. Eu vou desenhar aqui a parede. Daqui é a parede desenhada. E eu vou desenhar aqui uma lâmpada. É uma lâmpada bem econômica, viu, pessoal? Por isso que ela está assim. Pronto, tá aqui a lâmpada. E aqui eu vou desenhar uma pessoa. Vou desenhar, no caso, o João.
Quem não conhece o João, esse é o João. Como é que você enxerga a parede? Como é que você enxerga praticamente tudo no mundo? Uma fonte primária, ela emite luz e bate nessa parede. Essa parede reflete essa luz e essa luz chega nos seus olhos. Certo? Isso é muito importante. Porque tem questão teórica sobre isso que tem gente que viaja na maionese. Por exemplo, tem item lá. Por que você enxerga alguma coisa? Ah, porque sai raio de luz dos meus olhos e ilumina a coisa. O dia que sair raio de luz dos seus olhos, das duas, uma. Primeiro, vá no oculista. Segundo, entre na escola Xavier de superdotados, porque você é um X-Men. Agora vamos lá. Próximo item, próxima divisão é quanto ao tamanho em relação à distância. E aí, por que eu estou falando tamanho em relação à distância? Vocês vão entender quando eu falar de fonte extensa. Deixa só eu mexer um pouquinho aqui na posição. Não é nesse, é no outro, na outra camada. Pronto. Ok. Então deixa eu falar por que é tamanho em relação à posição. A fonte pontiforme. O que é uma fonte pontiforme? O tamanho da fonte é muito menor que a distância percorrida pelos raios de luz. Certo? Então, o tamanho dessa fonte é muito pequeno em relação à distância que a luz percorre. E aí, bora lá. No meu caso aqui, minha lâmpada é bem pequenininha, certo? E aí ela acaba atuando como uma fonte pontiforme, justamente porque o tamanho dela é muito menor do que a altura do meu quarto. Ela acaba iluminando como se fosse um pontinho de luz. Já a fonte extensa, o tamanho da fonte, ela pode ser menor? Pode. Porém, o tamanho dela já é relevante. Da fonte é considerável em relação à distância percorrida pelos raios de luz. Vou abreviar aqui. Ok, o tamanho da fonte já é considerável. O que isso quer dizer? Bora lá. Eu vou pegar dois exemplos aqui, certo? Um bom exemplo de fonte extensa, que eu gosto muito, é lâmpada fluorescente que nem a que tem na sala de aula, que são aquelas barras, certo? E aí você está sentado embaixo dela. Desenhar uma cadeirazinha e desenhar o João aqui sentado nela. O João está bem comportadinho aqui. Certo? A lâmpada fluorescente, ela tem um caminho, ela tem um tamanho assim muito considerável, costuma ser um quinto da altura. Então ela ocupa um espaço considerável. O tamanho dela costuma ser
algo que a gente não pode ignorar no caminho que a luz dela percorre. Só diminuir um pouco, que essa lâmpada está muito grande. Mas assim, a lâmpada fluorescente, essa barra, ela é grande em comparação a outras lâmpadas, mas ela não é tão grande. Afinal, a gente pode pegar ela com uma mão em cada ponta. Sabe uma coisa que a gente não consegue pegar assim com uma mão em cada ponta? O Sol. É o Sol. O Sol, para quem não sabe, o Sol é uma estrela gigante. Muito maior do que a Terra. A Terra você não consegue abraçar com uma mão em cada lado da Terra, imagine o Sol. Então o Sol é uma estrela gigante. Porém, a distância que os raios de luz do Sol percorrem também é muito grande. Muito maior que o tamanho do Sol, obviamente. Com isso, o Sol ele acaba atuando como uma fonte pontiforme na Terra. Tanto que a gente vai estudar mais para frente nos princípios de propagação de Sol a propagação retilínea da luz. E em que isso é útil? Isso é útil, muito útil, para medir tamanhos de prédios. Porque a gente vai pegar o tamanho da sombra que esse prédio faz e a gente vai pegar uma estacazinha que a gente sabe a altura. Aqui é uma estacazinha que a gente sabe a altura. Eu não quero esse negócio. Tá aqui a estaca, pronto. A estaca que a gente sabe a altura, o raio ele vai vir paralelo e vai ter a sombra da estaca aqui. E aí o que que acontece? São dois triângulos aqui com o mesmo ângulo reto, e como são retas paralelas, tem o mesmo ângulo aqui, então dá para fazer semelhança de triângulo. Aí a gente chama de Hzinho, Hzão, Szinho e Szão. E aí quando a gente for medir a altura do prédio, faz a semelhança de triângulo. Hzinho está para Hzão, assim como Szinho está para Szão. Ok, pessoal? Pessoal, a aula de hoje foi isso. Uma aula relax, uma aula tranquila. Eu vou colocar o exercício de vocês, vou preparar um TDzinho bonitinho, cheirosinho para vocês resolverem. E aí eu quero as fotos dele no WhatsApp e vou ver se eu crio também no Meets uma atividade para vocês ficarem sabendo das coisas. Tá? Eu ainda estou me acostumando com Meets, mas vai dar certo. A gente vai fazer dar certo. Comente embaixo se você está gostando desse formato de receber as aulas assim pelo YouTube, ou se vocês preferem como era antes, que eu mandava por Drive e vocês recebiam um link para acessar o vídeo. Ok, pessoal? É isso. Um beijo e tchau.